para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Agora a tônica está aqui. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Então, Paulo fala, olha, pelo Evangelho, eu gerei vocês em Cristo. Então nós precisamos sempre olhar para esta palavra, em Cristo, por meio dele, nele, para ele. Nós vamos encontrar uma dimensão gloriosa, chamada em Cristo, um reino, uma dimensão em Cristo, onde Cristo é o administrador de todas as coisas, ele é o centro de tudo, ele é o gerenciador, o dominador, ele é o máximo. Então você vai encontrar muitas referências no Novo Testamento em Cristo, por meio dele, para ele, através dele, em tudo mostrando essa dimensão em Cristo. Então nós precisamos saber bem o que é estar em Cristo, o que é em Cristo, né? Você não vai encontrar nenhuma dessas expressões no Velho Testamento, porque não existia. Mas depois que surge a igreja na Nova Aliança, Jesus vem e morre na cruz, surge a igreja, então os escritores, principalmente Paulo, eles vão falar muito em Cristo, que é estar em Cristo. E o meio de eu entrar nessa dimensão é através do Evangelho. Então Paulo fala, eu pelo Evangelho vos gerei. O que é gerar, né? Se você olhar no nosso modo natural, a mulher fica grávida 9 meses gerando aquela criança. Quando a criança sai de dentro dela, vem para a nossa dimensão. Então Paulo diz que ele teve essa gestação de gerar alguém em Cristo, ela vem através do Evangelho. Ela não vem através da lei. Ela vem através do Evangelho. Então eu quero de novo recapitular com vocês um quadro do Velho Testamento que vai nos mostrar o que é estar em Cristo. Então vamos lá ver a história de Noé, né? Gênesis capítulo 6. Gênesis 6. O mundo vai ser condenado. A geração daquele tempo se tornou uma geração tão corrompida. E Deus, na sua sabedoria, ele vai derramar um dilúvio e vai acabar com aquela geração. Então vamos ler capítulo 6, alguns versículos, né? Então, versículo 1, como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Versículo 3, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. Seus dias serão 120 anos. Versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Versículo 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro em todos os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha como estava a terra naquele tempo. A terra estava corrompida, totalmente estragada, à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida. Agora olha bem, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho. Então você tem que entender isso. Todo ser vivente do nosso planeta tem um caminho corrompido. O homem tem um caminho corrompido, os animais, tudo que é vivo no planeta, ele está com o caminho corrompido. Corrompido é estragado, apodrecido. Então disse Deus a Noé, versículo 13, resolvi dar cabo de toda a carne,
porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que farei perecer juntamente com a terra. Então, Deus dá um chamamento para Noé, Deus dá a medida de uma arca, e Noé, você vai construir essa arca, quando você acabar de construir essa arca, vai vir um casal de cada animal, de cada ave, quando você entrar na arca, vai vir um dilúvio. Ninguém sabia como seria um dilúvio, porque nunca havia acontecido isso na terra. Então Deus dá um ministério, repare bem, não foi Noé que foi atrás do ministério, Deus chamou, não foi Noé que bolou o que tinha que fazer, foi Deus que inspirou e comunicou o que Noé tinha que fazer. Então o ministério começa assim, não é o homem que quer, é Deus que chama, e não é o homem que cria um monte de coisa na cabeça dele, vou fazer isso, isso e aquilo, não, Deus chama e Deus revela o que Ele quer. Então isso é um fator muito importante. A obra de Deus não é uma coisa que eu bolei aqui, eu vou organizar um montão de coisa, eu vou fazer isso, vai dar tudo certo e vou meter a cara. Não. Primeira coisa, Deus chama uma pessoa, 100 pessoas, 20, 30, Deus chama. E Deus mostra o que Ele quer, não é o que as pessoas bolaram e imaginaram o que vão fazer. Então isso é muito importante na obra de Deus. A obra de Deus não é o que eu quero, o que eu esquematizei, o que eu acho que eu tenho que fazer. A obra de Deus é esse. Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu faça? Quais são as medidas? Então eu vou trabalhar no que o Senhor quer, não é no meu projeto. Não sou eu que projeto a obra de Deus. Às vezes a gente vê as pessoas querendo fazer a obra de Deus, elas elaboram um montão de coisa na cabeça delas e vamos lá, e fala assim, Deus, abençoa. Mas elas não perguntaram, é isso que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer? Será que eu tenho que fazer? O Senhor não tem que fazer nada disso. Não entendi o que o Senhor quer. Então a primeira coisa, Deus chama Noé e conta o projeto dele. Noé, eu vou acabar com todo mundo, agora você vai fazer isso aqui para mim. E dá a medida da arca, tudo como vai ser, e põe na mão de Noé para Noé trabalhar dentro do esquema de Deus, não do esquema do homem. E revela o que vai fazer. Olha, quando você terminar, vai vir um dilúvio e vai acabar com toda a terra, vai vir uma condenação e acabar com tudo. Então Noé põe mãos à obra, construiu aquela arca, levou muitos anos para construir aquela arca, e quando ele terminou aquele projeto que Deus deu para ele, entrou e vieram todos os animais, um casal de cada coisa, eles entraram na arca, fechou a porta, começou a chover ininterruptamente. Aquilo foi chovendo, foi inundando tudo, e veio uma condenação de Deus sobre toda aquela geração, não é? Então, agora, e para quem estava dentro da arca? O mundo estava sendo condenado, mas Noé está dentro da arca. Ele está no meio de toda aquela situação, porém ele está guardado pelo poder de Deus. Nada podia tocar Noé dentro da arca. E o diabo podia tocar Noé dentro da arca? Não podia. Porque Noé está dentro do projeto de Deus, da arca que Deus mandou fazer. Então repare bem, eles estão dentro da arca, ele e os filhos, a esposa dos filhos, a esposa e os animais. Tudo ao redor dele está sendo afetado, está afundando, está sendo condenado. Ele está no meio de tudo isso, mas tem uma coisa chamada arca, ele está dentro dela. E dentro da arca ele não pode ser tocado. E se o diabo quisesse armar uma estratégia? Não tinha estratégia do diabo. Por quê? Porque a arca era de Deus, e quem ia entrar e tocar na vida dele? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Ali dentro da arca tinha todos os recursos para eles viverem, até que aquela condenação passasse. Não tinha como destruir a arca e afetar Noé. Que força se levantaria para destruir a arca e afetar Noé? Não tinha ninguém, aquilo ali era Deus. Então fora da arca tudo estava condenado. Dentro da arca tudo protegido e guardado pelo poder de Deus. Então isso é um tipo, veja bem, que eu possa entender o que é estar em Cristo. Cristo é a nossa arca. Em Cristo é o lugar onde nós estamos. Quando nós cremos em Jesus Cristo,
Deus nos arranca do império das trevas, nos liberta. O que é salvação? Então na cabeça está assim, ser salvo assim, um dia eu vou morrer, aí eu estou salvo, vou entrar no céu. Essa é a segunda etapa da salvação. A salvação começa nessa vida, aqui, vivendo aqui em carne. O nosso Salvador não é alguém morto, alguém que foi para o céu e nos largou na rua de amargura. Nosso Salvador é vivo, é Jesus Cristo, nos salvou, já nos salvou. Então o que é ser salvo? Aqui nessa vida, começa aqui. Então eu sou liberto da condenação eterna, não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, ele é salvo. Eu sou salvo, liberto da condenação eterna. Colossenses 1,13, o que é ser salvo? Jesus me arranca do império das trevas, me transporta, me põe no reino em Cristo. Tudo que me prendia, me escravizava é destruído pelo meu Salvador. Eu sou salvo agora. Então se eu era preso pelo diabo, tinha cadeias, tinha isso, o meu Salvador limpa tudo, me arranca, me liberta, me salva e me sustenta salvo. Você acredita nisso? E se o diabo quiser fazer alguma coisa contra o salvo? Que poder o diabo tem que fazer uma coisa contra o salvo? O diabo é um inimigo derrotado. Quando é que a igreja vai acreditar que o diabo é derrotado, gente? Quando é que a igreja vai acreditar que o diabo foi despojado pelo Senhor Jesus na cruz, foi destruído pelo Senhor Jesus na cruz? O Evangelho mostra isso. Então quem é o diabo para entrar na arca onde nós estamos? Não é nada, gente. Agora a igreja está com medo do demônio, da macumba, da inveja, da superstição, do feitiço, né? Você vê uma igreja na mídia amedrontada com medo da mandinga. Pelo amor de Deus, não sabe o que é ser salvo. Nós somos salvos. Você é salvo ou não é? É salvo. Meu Salvador é vivo. Ele não é um coitado que me salva e me larga na mão do diabo o tempo todo. Meu Salvador é poderoso, é gigantesco. O diabo é nada perto dele. E quando eu morrer, esse corpo morrer, então a segunda etapa da salvação, eu entro na vida eterna. Acabou o problema. Então nós somos salvos. Deus nos pôs em Cristo. Cristo é um tipo da arca. Pode estar acontecendo o que for no mundo, a condenação pode estar caindo, mas eu estou numa dimensão chamada em Cristo, numa arca, num lugar guardado, protegido por Deus, onde Deus é responsável pela minha vida. O meu Pai é responsável pela minha vida. O teu Pai, que é Deus, é responsável pela tua vida. Acredita ou não? Ele sabe que nós somos falhos, que erramos, que somos fracos, defeituosos. E Ele não exige de mim o que eu não posso fazer, porque Ele me conhece muito bem. Agora Ele cuida de mim. Se Ele me gerou em Cristo, me pôs em Cristo, Ele garante o que Ele fez por mim. Meu Pai não é alguém que gera um filho e larga para passar fome por aí. Preciso conhecer Deus como Pai poderoso. Ele é meu Pai. Jesus Cristo é meu Salvador. Então, o que aconteceu? O mundo foi destruído, mas Noé não foi destruído. Nada tocou em Noé, nada penetrou na arca, nem nada. Nada derrubou Noé, nada. Como Deus falou que ia ser, foi. Então, isso é estar em Cristo para nós no Evangelho. Nós somos transportados, postos nessa dimensão em Cristo. E nada penetra, nada, você não sabe como você é guardado pelo poder de Deus, como teu Pai te cerca o tempo todo, te vê o tempo todo, mantém você na fé seguro o tempo todo, né? Jesus Cristo não é alguém fraquinho que vem o diabo aí, às vezes eu vejo assim, né? Homem de guerra é Jeová, Jesus peleja, Jesus vai na frente, Jesus vai na peleja, faz a guerra, mas Jesus já venceu tudo, gente. Estou querendo pôr Jesus numa dimensão que ele tem que ficar lutando na guerra. Ele já venceu tudo na cruz, acabou a guerra, meus irmãos. Ele já venceu o diabo, está consumado, acredita ou não? Então às vezes a igreja vê Jesus um cara fraco, que tem que estar lutando uma guerra que ele já venceu. Eles ficam muito com as batalhas do Velho Testamento na cabeça. Então eles vão cantar, homem de guerra é Jeová. Mas
Primeira coisa, Deus não é homem, gente. Vocês estão entendendo ou não? Vai na frente, Jesus. Derruba o inimigo. Aí Jesus fala assim, mas meu filho, você não viu o que eu já fiz na cruz? Jesus, amarra o diabo. Mas meu filho, você não viu o diabo despojado na cruz? Então, eles querem pôr Jesus numa guerra que está na cabeça deles. Mas não conseguem entender que Jesus venceu tudo na cruz. Já venceu. Então, nada tocou no herói. Olha, pense um pouquinho. Se você tem uns véus do passado na cabeça, você tem que considerar. Nada tocou Noé, nada. Aquela pequena arquinha no meio de um mundo grande como nós estamos, cheio de água. Prevaleceu e o Noé não foi condenado. Então nós estamos em Cristo. Cristo agora é a nossa arca, é onde nós estamos, guardados, seguros. Pode estar desabando tudo ao nosso redor. O mundo pode estar sendo condenado. Mas quem está em Cristo está guardado pelo poder de Deus. Deus me guarda, pelo amor de Deus. Como é que vamos crer nisso? O meu Pai nos guarda, nos pôs em Cristo. Estou na maior segurança. A igreja que conhece o Evangelho está na maior segurança. O crente que conhece o Evangelho está na maior segurança. Então Noé prevaleceu. Então nós estamos em Cristo. Nós estamos na arca da nova aliança, guardados pelo poder de Deus. Você acredita nisso? Pastor, quer dizer que eu nunca vou ter dor de barriga? Não, você vai ter dor de barriga, você está na carne. Quer dizer, pastor, que o pneu do carro nunca vai furar? Não, vai furar, ele vai gastar. Quer dizer, pastor, que eu não posso ficar desempregado? Você pode ficar desempregado, você está no mundo corrompido. Você pode, uma firma pode falir. Pastor, quer dizer que eu nunca vou ter osteoporose? Não, se você nunca tomou cálcio, se você não gostava de leite quando você era jovem, era aquela pessoa, não gosta disso, não gosta daquilo. Aí você vai ficar velho, você vai descobrir que você não se alimentou bem e vai vir um monte de problema no teu corpo. Aí os dentes começam a ficar fracos, aí você vai lembrar, eu nunca tomei leite na minha vida. Minha mãe falava, toma leite, agora estou com os dentes tudo caindo, é o diabo. Não, você não tem cálcio. Pastor, eu fui lá no médico, estou com triglicérides. Sai, demônio da triglicérides. Não, você está comendo muita coisa engordurada, não é demônio, está com triglicérides. Você está entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então, nós temos que ter uma vida sábia aqui na terra, viver com inteligência, até naquilo que a gente está comendo em excesso. Mas isso não quer dizer que eu saí de Cristo. Não, eu vou passar pelas aflições normais que todo mundo passa. Estamos num país de terceiro mundo, tem problemas financeiros, tem problemas sociais, e nós estamos nesse meio todo. Elias não orou para não chover? Não choveu, até ele ficou sem água. A oração dele respondida fez mal até para ele mesmo, não fez? Não é? Não fez? Fez ou não fez? Então para ele não podia faltar água, mas o veio de água lá faltou. Não faltou? E ele era de Deus? Era de Deus. Também sofreu a consequência da própria oração dele. Pensa, meu irmão. Agora nós estamos em Cristo. Eu posso ter muita comida, posso ter menos. Minhas roupas podem não ser caras. Meu carro pode ser até velho, mas eu estou em Cristo. Não estou debaixo de maldição. Estou guardado pelo poder de Deus. Eu vivo pela fé nele. Entende isso ou não? Estar em Cristo é a coisa mais gigantesca da nova aliança. Então vamos ver o que a gente encontra em Cristo. Oh, Jesus, que coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Então vamos lá. 2 Coríntios 2, vamos lá. Paulo foi o que mais falou sobre isso. Só que esse assunto parece que a gente não vê muita gente pregando. Parece que uma coisa está tão clara, mas ao mesmo tempo tão escondida. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Então olha como ele começa a dizer. Nós vamos ver o que é estar em Cristo aqui. Olha, graças porém a Deus. Então Paulo está com o coração. O que é dar graças a Deus? É chegar diante de Deus e falar, oh Deus, graças a Deus,
glórias ao teu nome, eu te agradeço, eu estou enxergando isso. Não é falar assim, graças a Deus, né? Não, é alguém que enxerga. Mas por que Paulo está dando graças a Deus? Olha lá, graças, porém, a Deus que em Cristo, ó, na arca, Ele sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância, o bom perfume do seu conhecimento. Então o que Paulo fala? Em Cristo, meu irmão, entenda isso, tenha um coração bom para entender. Em Cristo Ele sempre nos conduz em triunfo. Noé triunfou sobre tudo, ele estava na arca, nós estamos em Cristo. Então nós sempre vamos ser conduzidos em triunfo. Não sou eu que vou triunfar pelo meu esforço, presta atenção, você tem que ver a diferença. Então muitas vezes põe isso na cabeça, você tem que lutar, você tem que fazer, você tem que batalhar, aí você vai triunfar. Não, não é isso, ele está dizendo assim, Deus é que nos conduz ao triunfo. É a responsabilidade dele nos fazer triunfar, não é o meu desespero. Uma coisa é eu fazer a coisa e chegar num ponto, outra coisa é Deus fazer por mim e me levar lá, é totalmente diferente. Então, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então você tem que ter isso aqui no seu coração. Eu aprendi isso uns anos atrás. Eu sou uma pessoa, para ser pastor, eu enfrento o dobro de adversidade do que você enfrenta na vida. Os meus problemas são maiores. Você acredita nisso? Pode acreditar. As minhas aflições, e você está em aflição, mas as minhas, às vezes, vêm 3 vezes mais do que aquilo que você enfrenta. Por quê? Porque está escrito assim, ó, ferirei o pastor e a igreja dispersa. Se o pastor é ferido, a igreja debanda. Então o que eu enfrento, né? Mas uma coisa eu entendi do estar em Cristo, é que Ele sempre nos conduz em triunfo. Então a primeira coisa, quando vem a batalha para cima de mim, eu não faço nada, não brigo, eu não falo nada. Mas aqui dentro, eu sei que eu vou triunfar. Eu sei, pode demorar 1 mês, 1 ano, 10 anos. Mas se eu estou em Cristo, eu vou triunfar. Mas eu não vou triunfar por causa da minha inteligência, ou eu arrumei uma estratégiazinha para enganar o diabo. Não, eu vou triunfar porque eu estou em Cristo e Deus é que vai me levar ao triunfo. Olha, tem coisas que eu tive que esperar 5 anos para triunfar, mas eu fiquei naquela fé, Ele vai me levar ao triunfo. Eu não vou me precipitar, me debater, antecipar um montão, tentar eu resolver a coisa, porque tem coisas que só Deus resolve. Mas Ele vai, você tem que ter isso assim dentro de você, aconteça o que acontecer. Deus, eu estou em Cristo, Ele vai me levar ao triunfo. Entende? Às vezes vai demorar muito tempo para isso acontecer. Mas eu aprendi que a espera é coisa valiosa para o coração do crente. Por quê? Porque quando ele espera, ele vai ter que combater as ansiedades da alma dele. Ele vai ter que aprender a confiar em Deus, mesmo no meio daquele tumulto emocional que ele sente. Ele vai aprender que ninguém resolve o problema dele, é só a confiança que ele tem em Deus que resolve. Ele vai aprender que Deus é a segurança dele. Ele vai aprender como andar seguro durante anos numa situação de adversidade. Às vezes a esposa não entende, às vezes os filhos não entendem, às vezes quem está ao teu lado não entende, fala assim, pô, não faz nada, vai. Mas aqui dentro você sabe, Ele vai me levar ao triunfo. Então você segura aquilo ali, e aquilo vai criando em você aquele tempo de espera nessa fé. Ele vai te treinando por dentro do teu mundo emocional, vai te dando sabedoria. Você vai descobrindo que Deus, ele, às vezes as pessoas querem bênção assim, em 1 segundo, mas Deus, ele projeta você para a eternidade. Então Deus, ele vai trabalhando no teu interior, paralelo com os seus problemas exteriores, porque Ele quer que você tenha um grande aproveitamento. Às vezes eu vejo as pessoas querendo mudança em 1 segundo. Você escuta assim, vem aqui que a tua vida vai ser transformada num culto, vem aqui na vigília que tudo vai se resolver. Balela. Às vezes o problema da pessoa é tão profundo que vai levar anos, mas Deus vai fazendo a coisa do lado de fora e levando ela por dentro a acompanhar o processo, porque quando terminar,
ela vai ter duas bênçãos, a bênção do lado de fora e a experiência, a caminhada de fé do lado de dentro. Vocês estão entendendo? Então Deus não quer nos deixar vazio. As pessoas querem coisa para ontem. Então não adianta Deus falar assim, receba agora. A pessoa não acompanhou nada por dentro, ela nem sabe o que Deus fez, ela não sabe o que é perseverar, ela não sabe o que é ter paciência, ela não sabe o que é esperar em Deus, né? As pessoas cantam muito, espera em Deus, mas quer resolver tudo em um segundo, não sabe o que é esperar em Deus. Ela não tem experiência do que é viver pela fé no meio das adversidades terríveis da vida, não sabe o que é isso. Mas quando Deus vai fazendo um trabalho do lado de fora, Ele não deixa você na ignorância, Ele quer que você lá dentro acompanhe, tenha a experiência de cada passo, para quando terminar o que Ele fez do lado de fora, você esteja maduro por dentro, e você vai segui-lo, não é porque você foi abençoado do lado de fora, porque você descobriu a grandeza dele por experiência dentro de você. Então muitas coisas que são externas, é um trabalho externo que Deus quer mexer muito dentro de nós para nos amadurecer, para nos fortalecer. Vocês estão entendendo? Mas que Ele vai te levar ao triunfo, Ele vai te levar, meu irmão. Porque você está em Cristo, você está em Cristo. Creia nisso. Aconteça o que acontecer, no final é o triunfo total. Alguém pode olhar para você, que nada, olha, aquele ali está fraco, aquele não tem isso, aqui é a igreja morta, aquele é não sei o quê. Deixa. No final, Ele vai te levar ao triunfo total. A questão é o seguinte, é acompanhar Deus na trajetória, né? Antes te conhecia de ouvir falar, né? Mas agora te conheço do quê? Diferente, contigo andar, meus olhos te veem, eu andei junto com o Senhor, agora estou te conhecendo diferente. Então muitas vezes as pessoas estão conhecendo Deus de ouvir falar, ela só ouve um montão de coisa do pregador, do pastor, do profeta, é maravilhoso, mas não conhece Deus em andar com Ele, não conhece, ela conhece um Deus mais de informação de fora, não tem aqui dentro caminhar com Deus. Mas uma coisa eu sei, em Cristo Ele sempre nos conduz em triunfo. Sempre. Então eu aprendi uma coisa, haja o que houver, demore o que demorar, mas eu me agarrei nisso e lá no fundo eu vou triunfar. Você vai triunfar, meu irmão. Só que às vezes o triunfo de Deus não é o que a gente quer. Não é o projeto que eu fiz de fim de ano. Todo fim de ano, vai virar o ano, faz um projeto de vida, eu vou conquistar isso. Às vezes não é isso o projeto de Deus. Eu fico nessa ilusão de projeto de fim de ano. Entende isso ou não? Então você vai triunfar, você vai triunfar. Você acredita nisso? Você está em Cristo, está na arca. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e manifesta por meio de nós a fragrância do seu conhecimento. Então uma pessoa que está em Cristo, que tem conhecimento do Evangelho, ele tem um perfume, não é o perfume lá, esses perfumes daí das casas de perfume, de marca, né? Quando ele conhece o Evangelho, então ele vai exalar um perfume do Evangelho, ele vai falar a verdade. Isso é o perfume de Cristo, o Evangelho, falar a verdade. Vai manifestar através da sua vida, né? E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Aquele pedreiro trabalhou o dia inteiro, suou o dia inteiro, está com aquele cheiro suado, né? Mas ele é o bom perfume de Cristo. Se ele está no Evangelho, ele vai exalar coisa boa. Vocês estão entendendo ou não? Agora quem está na lei fica lá com os seus problemas, né? Vamos ver outra coisa que nós encontramos em Cristo, né? Olha lá. Deixa eu pular alguma coisa aqui. Nós estamos na segunda carta de Paulo. Então vamos lá, segunda carta de Paulo, vai para o capítulo 5. Aquele famoso versículo. Versículo 16 e 17. Vamos ler desde o 14. Olha lá. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram.
Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está na arca, olha lá, se alguém está em Cristo, é o quê? Uma nova criatura, uma nova criação. E as coisas, o que são as coisas velhas? A vida passada, aquilo que a gente era, as prisões que a gente tinha, o diabo que dominava a nossa vida, os cativeiros da nossa vida. Se eu estou em Cristo, estou na arca, estou nele agora, fui gerado em Cristo pelo Evangelho. Sou uma nova criatura, é por isso que o crente verdadeiro muda. Podia ser viciado, escravizado, aprisionado, macumbeiro, feiticeiro, o que for. Mas se ele se converteu de verdade, a nova criatura surgiu. Acabou o cativeiro. O crente tem que acreditar nisso, pelo amor de Deus. Eu estou cansado de ver esse monte de campanha de libertação e não mostra essas coisas do Evangelho. Que a libertação vem de Jesus, não vem 7 dias gritando ali por alguma coisa. Então, se eu estou em Cristo, olha, enxerga isso comigo. Isso é começou a nova criação. A velha criação falhou, Adão falhou, condenou todo mundo, ela está estragada e condenada. Mas Cristo veio fazer dessa velha criação uma nova criação, uma nova geração de homens nascidos de novo. E o passado, as coisas elas se passaram, meu irmão. Você pode ter sido uma pessoa terrível, dominada pelo diabo, o diabo se incorporava em você. Mas se você é uma nova criatura, agora tudo foi liquidado, as coisas elas se passaram, tudo se fez novo. Então temos que andar como uma nova criatura. Aonde está essa nova criatura? Aqueles que estão em Cristo, na arca. Não é em Cristo, não é fora de Cristo. Não é aqueles que estão na lei, que são as novas criaturas. Não é aqueles que estão nas batalhas do Velho Testamento, que são as novas criaturas. Não, é aqueles que estão em Cristo. Em Cristo surge na nova aliança, no Novo Testamento. Estar em Cristo. Estou usando o exemplo de Noé, é só como exemplo. Mas aquilo não era em Cristo, aquilo era a arca. Mas em Cristo é a nossa arca verdadeira. Então, se eu estou em Cristo, eu sou a nova criação. Essa nova criatura é filha de Deus. Ela não é dominada pelo diabo. Diabo não entra na vida dela. Ela não é escrava. Nós não recebemos espírito de escravidão para viver outra vez atemorizada. Ela não é uma nova criação fracassada que a macumba pega, supersticiosa. Ela é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então abra teu entendimento, está tudo novo. Eu não sou mais aquela pessoa do passado. Nem alguém do passado pode me encontrar e falar: você é aquele. Não, só aparência. Não sou mais, sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Se eu era preso no passado, agora não sou, não. Totalmente. Mas aonde? Em Cristo. Vocês estão entendendo a arca, não? Né? Sabe o que o diabo quer? Que você não entenda essas coisas. Você não veja isso. Você não conheça. Esse é o mistério que estava revelado dos séculos e das gerações passadas, que foi revelado, estava oculto e foi revelado agora na nova aliança. Estar em Cristo. Então, olha como isso é grande. Então eu sou salvo, eu estou em Cristo, estou nessa dimensão. Sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Mas eu moro na mesma casa. Tudo bem, a cara é a mesma, menos cabelo ou mais, né? Branco. Mas no Espírito, sua nova criação de Deus, projetada para a eternidade. Sério, você acredita nisso? E essa gente que fica assim: ai meu Deus, fizeram olho gordo para mim. É tudo crente. Olha, meus irmãos, venham na sexta-feira do descarrego. Vai aquele monte de crente que é salvo, que crê em Jesus. Sexta-feira do descarrego. Pelo amor de Deus, não sabe o que é evangelho. Aí agora, põe a mão na cabeça. Todo mundo, é 1, é 2, e sai, sai.
Pelo amor de Deus, ele não sabe o que é ser salvo, não sabe que a nova criatura não é encapetada, que ela é templo do Espírito Santo. Esse monte de gente num cativeiro cego, toda semana fazendo a mesma coisa, não acredita que a nova criatura está em Cristo e é liberta. Você enxerga isso comigo? Será que você já entendeu isso? Não. Estar em Cristo é a coisa mais linda que tem. É Ele que fez isso por mim. Veio através do sacrifício dele. Não veio porque eu jejuei muito, porque eu dei dinheiro, porque eu subi no monte, porque eu gritei, porque um gravetinho pegou fogo que não tem nada a ver, porque alguém gritou, né? Sui, né? Não veio por nada disso, não. Veio. Jesus morreu por mim ali. O Cordeiro perfeito foi sacrificado. Agora eu creio nele, ele me põe em Cristo. Será que nós vamos acreditar que o sacrifício da cruz foi perfeito e tudo foi feito ali, nada mais precisa ser feito? Se eu não acredito nisso, então eu vou acreditar em água, em rosa, em pão abençoado, em suor do rosto de alguém, toalha ungida, tijolinho, chavinha, assim, um monte de feitiço que eles distribuem nas igrejas. Eu vou acreditar nisso, porque eu não confio na obra da cruz. Não confio no sacrifício da cruz, no sangue derramado. Eu falo de Jesus, mas nego a obra dele na cruz. Eu não creio, meus irmãos. Sou incrédulo da verdade. Então as coisas velhas se passaram. Mas pastor, eu ainda tenho uns problemas. Todos nós temos, mas nós estamos em Cristo. Só vai acabar o problema quando a gente sair desse corpo. Aí estamos livres da redenção do corpo, né? Então, aquele que está em Cristo é uma nova criação. Então não seja mais supersticioso em nada, pelo amor de Deus. Minha casa tem a bênção de Deus, não tem demônio. Eu saio para trabalhar, eu sou abençoado com Cristo. Não ganhei nada aquele dia, mas sou abençoado com Cristo. Estou dirigindo, eu não estou assim, ai meu Deus, põe um anjo lá à direita, um anjo na esquerda, um anjo na frente. Não, estou tranquilo. Às vezes estou até nervoso com o trânsito, mas estou em Cristo. Sou humano, né? Vocês estão entendendo? Me deu uma dor de barriga terrível, mas estou em Cristo. E daí a dor de barriga? Vai passar. Não tem nada, nenhum mal em mim. Vocês estão entendendo ou não? Morreu um parente, estava velhinho. É o caminho natural. Todos vão morrer. Não é maldição, morreu porque estava velhinho, gente. Vocês estão entendendo ou não? É o curso natural da vida. É ou não é? Passei farol vermelho, pastor, bati. Culpa sua, você passou farol vermelho. Não foi um tranca-rua que estava lá na encruzilhada. Falou, o crente vindo, e agora eu vou fazer ele ficar cego, ele vai bater o carro, eu vou dar. Não foi nada disso. Você passou o farol vermelho, foi aproveitar, não devia. Por que não brecou? Fruto do Espírito, calma, paciência. Mas estou em Cristo. Aconteceu, bateu o carro, bateu, mas estou em Cristo, gente. Só nova criatura guardada pelo poder de Deus. Vocês estão entendendo isso ou não? Né? Então sabe como você vai viver no Evangelho? Seguro, tranquilo. Vai acordar, eu estou salvo. Aleluia, Senhor, estou salvo. Eu vou viver bem hoje. Ai, que dor aqui. Eu estou salvo. Aleluia, eu vou ter alegria de ser salvo. Vocês estão entendendo? Vou ter alegria. Ai, pastor, estou a R$0, mas estou salvo. Glória a Deus, não tem maldição sobre minha vida, não. Isso que é ser crente e ser salvo, estar em Cristo. Agora você ficar com aquela mente negativa. Nossa, estou sem dinheiro. Aí eu vou naquela igreja. Você deu o dízimo. O devorador está na sua vida. Você é um ladrão. Aí você vai pregar para sair bem. Você vai sair assim, ó, condenado no inferno, já vendo as chamas. Devorador. Sua geladeira está vazia, só tem 1 litro de leite, é o devorador. Ah, não deu o dízimo, vai gastar tudo em remédio. Olha, isso é maldição. Um pregador que prega isso é maldição. É pregar maldição. Vocês entenderam ou não? Estou em Cristo. A nova criação, perdoada, justificada.
salva, que vai herdar a vida eterna e morar para sempre com Jesus. Pastor, é tudo isso fácil? Fácil? Pergunta para Jesus se foi fácil ser cravado na cruz, ser morto levando o meu pecado, ficar 6 horas gemendo, e ele era Deus, não era homem não, era homem Deus. Pergunta para ele se foi fácil. Fácil para mim, mas Deus pagou o preço por mim, não foi coisa pequena não. Então se veja em Cristo. Então como eu entro nessa dimensão? Então Paulo diz, pelo Evangelho, Paulo foi aos Coríntios, pregou o Cristo crucificado, ensinou o Evangelho, mostrou o sacrifício perfeito, o sangue derramado, o escrito da dívida pago, mostrou tudo sobre Jesus. Os coríntios foram ouvindo, creram, foram gerados em Cristo, entraram no Evangelho, entraram em Cristo, gerados pelo Evangelho. O Evangelho que gera isso em nós, não é a lei, não é a velha aliança, é o Evangelho. Então, por que Paulo fala, vos gerei? Porque a primeira vez que vai ouvindo o Evangelho, se você está cheio de tradição, você não gosta do Evangelho. É muito estranho, né? Então o que é gerar? É fazer um trabalho no coração das pessoas, e falando, trabalhando, aquilo vai gerando, até que dá a luz, nasceu em Cristo. É uma gestação, né? Às vezes você vê a pessoa que veio de igreja só de, não pode isso, não pode aquilo, é demônio, ela vem um tormento, não sabe nada do Evangelho. Aí você vai trabalhando, falando, no começo ela é até meia torta, assim, não gosta muito, ela quer ficar com os demônios, ela não quer acreditar que ela é liberta do império das trevas, e ela vai ouvindo, fica meio assim, meio amarrada, faz umas perguntas, discorda um pouco, mas vai ouvindo, você está gerando, ela não está em Cristo ainda, até que chega uma hora que cai o cativeiro. Nossa, pastor, está tudo diferente, eu estou diferente, é isso que eu queria ouvir. Foi gerado em Cristo, demorou tempo, meses, às vezes anos para acontecer isso com ela. Vocês estão entendendo ou não? Né? Por isso que eu gosto da pregação do rádio. Eu ponho lá, repita isso 100 vezes. Aquilo vai repetindo, a pessoa fala, repete, não, mas vai ouvindo umas 15 vezes cada coisa, até que ela vai ouvindo. Quando ela menos perceber, aquilo já mexeu com ela por dentro, ela foi gerada em Cristo. Aí ela fala assim, nossa, estou vendo tudo tão diferente. Foi gerada em Cristo, pelo Evangelho. Então, olha lá o versículo Efésios 2. Vamos lá, volta um pouquinho. Não, vai para frente, Efésios 2. Ele fala que nós somos criados nesta dimensão, em Cristo. Vamos ver Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça nós somos salvos, já somos, mediante a fé. Isto não vem de vós, a salvação, ser salvo não vem de vós, é dom de Deus, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós somos criados nessa dimensão. Quando eu criei em Cristo, fui gerado pelo Evangelho, eu fui criado em Cristo nessa dimensão, criado ali, né? Então ninguém vai ver isso, mas quando Deus olha para nós, o mundo espiritual olha para nós, ele sabe, nós estamos em Cristo, guardados pelo poder de Deus. Quando o diabo olha e vê e sabe que a pessoa está em Cristo, ele está desarmado, ele não pode mais fazer nada. Ele pode tentar lançar umas mentirinhas para a pessoa nunca enxergar isso, mas quando ela enxerga, ela vai enxergar que ele foi derrotado, então ele não pode fazer mais nada, a máscara caiu. Agora o diabo quer, sabe o quê? Que a igreja veja ele grande, agindo o tempo todo na igreja. O diabo quer que todo crente veja o diabo lá dormindo na cama dele, do lado dele. O diabo quer isso. O diabo quer aqueles cultos que só fala do demônio, que invoca Exu, tranca-rua, que nem na macumba, né? O diabo quer aqueles cultos cheios de sal grosso na igreja, de vela, de coisorada, que põe medo em todo mundo. O diabo quer aqueles cultos que entrevista o demônio. Ele fala assim, o que você está fazendo, demônio? Eu estou na vida dele. Aí tá vendo
Tá vendo? O diabo é o pai da mentira e o cara acredita no que ele está falando. De onde você veio, demônio? Eu vim da igreja concorrente. Tá vendo? E eles acreditam que o diabo está falando a verdade. Estava na igreja. Olha, pega o envelope, não sei o que lá, você vai pegar, ninguém pegar, vai manifestar um demônio. O que você está fazendo, demônio? Eu estou segurando todos eles para não pegar envelope. Todo mundo se levantou para pegar envelope. Está vendo, pessoal? Está vendo? É isso que o diabo quer. Quanto mais se fala nele, engrandece ele, faz os cultos que só fala do nome dele, mostra tudo que ele faz, todo mundo fica acreditando, dominado. Agora o diabo não gosta quando você começa a falar de Jesus e da cruz, porque o povo fica livre, enxerga que é livre. Acabou o medo, né? Então nós somos criados em Cristo, somos feitura deles, criados em Cristo para as boas obras, né? Romanos 8, volta um pouquinho, você já sabe bem isso de cor. Quando Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, é isso o poder de Deus, que Deus já fez por nós. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o poder de Deus é conhecer o que foi feito, entrar nisso, viver isso. É isso que é o poder de Deus. Então, o que eu falei? Romanos 8, olha lá, agora pois, nenhuma condenação existe, ou há do verbo haver, verbo existir. Para quem não existe mais condenação? Para os que estão aonde? Em Cristo, olha lá, na arca. Assim como o mundo estava sendo condenado e Noé está dentro da arca, e Noé não foi tocado, agora é agora, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Cristo é a nossa arca, não há condenação, não vai ser tocado. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida que está em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Então nós estamos em Cristo, não há mais condenação. Noé foi condenado? Não. O mundo foi, mas Noé estava num lugar na arca, não foi condenado. Nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo, Cristo já tomou o lugar da condenação na cruz. Não é que nós não somos condenados por sermos bonzinhos, não, nós não somos não. Mas Cristo tomou o meu lugar e foi condenado. A minha condenação caiu sobre ele. Eu criei nisso. Entrei em Cristo, não há condenação para mim, porque já fui condenado na cruz. Já passou a minha condenação. A minha sentença já caiu sobre ele. Ele tirou de mim, eu não tenho mais sentença. Pode procurar lá, o número do processo não existe mais. Cumpriu-se na cruz. Sim ou não? Acredita que ele tomou sobre ele todo o teu pecado, toda a tua dívida, toda a tua maldição e condenação? Tomou. Então se ele tomou e destruiu na cruz, eu acredito, eu aceito Deus, eu confio nele de todo o meu coração. Não estou mais com medo. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então nós estamos em Cristo, não há mais condenação. Então Deus olha para nós e nos vê absolvidos e justificados. Ele nos vê assim. Está aqui, ó. Você quer ouvir Deus falar? Ó, isso aqui, Deus está falando. Não precisa procurar aquela mulher lá que não precisa nada disso. Se Deus não, se isso aqui não é a voz de Deus, então o que é? O que é? Então não há mais condenação. Uma outra lei entrou em nós, a lei da vida. Me libertou da lei do pecado e da morte. Agora não há condenação só para quem está em Cristo. Quem está fora de Cristo está condenado. Isso aqui é inválido. Aceita isso? Vocês estão enxergando isso comigo ou não? Então vamos lá, Romanos, estamos em Romanos, vamos trabalhar em Romanos agora. Romanos 3, volta um pouquinho, 21 em diante. Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Olha lá, a justiça de Deus não por obras, ó, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, os que acreditam nessa justiça em Cristo. Porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe aonde? Em Cristo. Então o que é a redenção? A pessoa era escrava, condenada, alguém liberta ela da escravidão, da condenação, redimiu a vida dela do cativeiro. Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, acabou com a escravidão no Brasil. Aqueles irmãos escravos, quando assinou aquilo, da noite para o dia se tornaram livres. O que eles fizeram? Nada. Alguém fez por eles. Então redenção é ser livre. O crente não é alguém escravidado, encapetado, que fica atrás de uma tal de libertação. Culto de libertação. Então vai lá, vai, grita, sai. Primeira coisa do culto de libertação: todos vocês são escravos. Eles estão dizendo isso. Já vim aqui para libertar. Aí vai lá no culto de libertação, põe aquele medo e vai libertar. Agora grita para ser liberto. Mas na semana que vem de novo que você precisa ser liberto. Ele está fazendo culto de libertação 10 anos. Ainda não foi liberto. Demônio saiu o Espírito Santo entrou na quarta, na sexta ele foi expulsar o diabo que entrou na quinta. Ele faz isso há 10 anos, não foi liberto ainda, não é redimido. Então a redenção está em Cristo. Então quando eu creio em Cristo, Ele me liberta do império das trevas, me redime da escravidão, me põe em Cristo. Então a redenção está em Cristo. Então quem não está em Cristo não é o redimido. Quem está na lei não é redimido, está escravizado ainda, está querendo se justificar por lei. Mas a redenção está em Cristo. Então acabou o cativeiro. Se veja livre, porque você está em Cristo, a redenção está nele. Se veja livre. Nós somos complicados, nós temos um mundo emocional complicado, nós temos uma mente às vezes defeituosa, complicada, mas nós somos redimidos, gente. Cristo já nos libertou. A redenção que existe em Cristo. Na arca, Noé não foi redimido? Foi, né? Ele vivia cercado de gente, acabou tudo aquilo, acabou aquele sistema, ele foi redimido, saiu da morte através da arca. Então nós somos uma pessoa redimida pelo poder de Deus. Então imagine um crente que não conhece isso. Aí ele vai sentir angústia, ele fala: meu Deus, é um demônio da angústia. Ele vai falar isso. Ele vai achar que entrou um demônio nele. O pai dele é muito fraco, não protegeu ele do demônio. Então, meu Deus, eu estou angustiado, é um demônio. Ele vai falar assim: é uma seta. É a seta, né? A seta veio, estou angustiado. Então, demônio de angústia sai. Só que ele não sabe que a angústia é um defeito da alma. Ele vai ficar lá expulsando um demônio da angústia a vida inteira dele. Ele não sabe que é um redimido. Ele se vê preso. Infelizmente, uma boa parte dos crentes se vê preso, se vê acorrentado, se vê preso, amarrados o tempo todo. É pesado ser crente assim, é difícil. Aí eles vão naqueles cultos, olha, aqueles cultos que exaltam as cadeias, vão pôr medo neles, e a batalha é grande, porque a luta é grande, irmãos, porque a luta é grande, porque a batalha é grande. Então ele vai sair com isso na cabeça. Não falou nada da vitória da cruz, então ele sai pesado. Então ser crente assim é ser um crente pesado, sofredor o tempo todo, insatisfeito o tempo todo, e reduzir a Deus a uma coisinha pequena que nunca liberta ele. Um pai fragilizado, é assim que eles vê Deus. Então a redenção está em Cristo. Nós estamos em Cristo, nós somos um redimido. Então ande como um redimido, como uma pessoa liberta. Qualquer coisa que venha querer te aprisionar, pode parar. Eu sou um redimido, eu já sei que sou. O que isso aí vai querer fazer contra mim? Eu já assumi a verdade do Evangelho. Eu e o Evangelho somos um no meu coração. Aí vem aquela irmã: você precisa de libertação. Aí você fala assim: minha irmã, olha nos meus olhos, olha como está a tua mente, tão escravizada. Você que precisa conhecer a verdade para ser liberto. Aí vem aquele pastor: meus irmãos, que vocês estão amarrados. Olha bem, fala: meu pastor,
Você precisa conhecer o Evangelho. Tua cabeça que está amarrada. Isso só fala que está tudo amarrado. Vocês estão entendendo isso ou não? Eu não tô, eu falo assim para vocês que aqui é a nossa casa. Isso vai para a internet. Você não sabe quanta gente vê pela internet e fica feliz e fica livre em ouvir. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Jesus é poderoso, Deus é poderoso, maior que tudo. E não me deixa na mão. É isso que eu creio. Então a redenção está onde? Está em Cristo. Vamos lá, vai para Efésios de novo. Então é a nossa arca, nós somos gerados pelo Evangelho em Cristo. Então Efésios 1:7, né? Vou ler desde o versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, olha, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, na arca. Assim como nos escolheu nele antes da fundação, nos escolheu nele, em Cristo, quando nós somos escolhidos, antes que o mundo existisse, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ela nos predestinou para ele, para adoção, ela, por meio de Jesus Cristo, tudo em Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente em quem? No amado, em Cristo, no qual em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, e os pecados e a remissão de todos os pecados. Então em Cristo nós temos a redenção pelo sangue. Então presta atenção, queridos. Este sangue é o sangue da nova aliança. Quando você toma a ceia, você pega o cálice e a gente fala, este sangue é o sangue do Novo Testamento. Faça isso em memória de mim. Então, quando Jesus derramou esse sangue na cruz, foi o último sacrifício da lei, porque o sacrifício tinha que ter sangue. Então Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. Deus não tinha sangue, mas quando ele se encarnou na pessoa de Cristo, Deus passou a ter sangue. Por isso que ele fala, a igreja que ele comprou com seu próprio sangue. Então Deus entrou no tempo, no meio da humanidade, assumiu um corpo semelhante ao nosso e passou a ter sangue. Só que o sangue dele não era sangue de pecador, era um sangue puro. Então, este sangue trouxe a redenção. Quando o sangue dele é derramado, ele cumpre o sacrifício da lei. Ele foi o último sacrifício da lei, não existe mais sacrifício. O véu do templo se rasga de alto a baixo, ele diz, está consumado, e acabou. E nós temos a redenção, fim do cativeiro pelo seu sangue. Entendeu isso? Então o crente fala assim, o sangue de Jesus tem poder para espantar o diabo. Mas o sangue de Jesus tem poder, não foi derramado para o diabo, foi derramado para Deus, gente. Foi para cumprir a velha aliança. Vocês estão entendendo? Foi isso que aconteceu. Foi derramado o sangue dele. Então, através desse sangue, nós temos a redenção. A redenção. Nós temos a redenção pelo sangue. Onde está essa redenção? Está em Cristo. E onde nós estamos? Nós estamos em Cristo. Olha que coisa grande. Isso é uma coisa invisível. Mas nós somos tirados de um lugar, postos em outros, na maior segurança. Então quem vive o Evangelho, crê, entende, ele está em Cristo, está guardado pelo poder de Deus. Ele tem que andar em alegria, seguro, confiante, andar pela fé nessas informações, mastigá-las, viver por meio delas. E não adianta querer ficar ouvindo outra coisa, não vai, gente. Parece que você entendeu a verdade. Não tem mais jeito de ouvir certas pregações, certas coisas do Velho Testamento, certas campanhas, não dá mais. Você está fora de tudo isso, está liberto. Então a redenção está onde? A redenção está em Cristo. Está bem claro isso? Deixa eu ver. Temos um tempinho ainda. Então olha lá, volta para Romanos. Vamos correr agora, que preciso terminar isso hoje, para sexta-feira que vem mudar de assunto. Romanos 6:23. Olha lá. Romanos 6:23 é um versículo que a gente fala
para o incrédulo, mas é para nós. Olha lá. O salário do pecado é a morte. Então, o pagamento pelo pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus, o dom dado de graça, é vida eterna. Onde está a vida eterna? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu estou em Cristo, a vida eterna está em Cristo. Por isso que eu falo que nós já temos a vida eterna agora, está dentro de nós. Nós estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, nós temos a vida eterna em Cristo, já temos. Nós já temos a vida eterna, já somos salvos, sim ou não? Eu não vou falar de Efésios, que todas as sortes de bênçãos estão em Cristo, né? Agora vamos aqui, Romanos 5, volta um pouquinho. 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça, né? Recebeu a abundância da graça. E o dom da justiça, né? Você já foi justificado, então você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça. Reinarão em vida por meio de um só. Através de quem? Jesus Cristo. Então, o que é reinar em vida? O que é um rei? É a autoridade máxima de uma nação. Ele reina, todo mundo tem que se submeter a ele. O que é reinar em vida? Eu estou em Cristo, aconteça o que acontecer, eu vou reinar em vida. Nada disso aí vai me derrotar. Nada do mundo vai me derrotar. Nada do diabo vai me derrotar. Nada desses medos vai me derrotar. Nem opressão financeira, nem necessidade, não vai me derrotar. Eu estou em Cristo e vou reinar em vida. Você não sabe como você em Cristo é poderoso. Não sabe. É que a gente cai nas emoções, chora, fica triste, né? Fica meio acuado, né? As irmãs qualquer coisinha já estão... Aí quando essas coisas vêm, opa, eu estou em Cristo, eu vou reinar em vida sobre esses medos que vêm de madrugada na minha cabeça. Vou reinar em vida sobre as preocupações. Vou reinar em vida sobre todo esse problema social. Vou viver no meio de tudo isso seguro, confiando, reinando em vida. Não vai me dominar. Não vai. Experimente viver pela fé em toda e qualquer situação. Você vai ver se você não vai reinar em vida através de Cristo. Você não é fraco, não. Você é defeituoso, mas você não é fraco, não. Você é fraco em si mesmo. Mas em Cristo você é forte, meu irmão. Você é forte em Cristo. Não depende se a sua roupa é cara, se o seu carro é zero, se não é. Não depende, não é coisa material, não é coisa visível. Tem muita gente que tem poucos recursos, são riquíssimas em Cristo. Tem uma fé poderosa, são vencedoras em Cristo, mas na vida material não tem grandes coisas. Qual o problema? Esse negócio que pregam aí na mídia que se você é filho de Deus, você tem que ter a maior casa, um monte de carro novo, ser rico, ser cabeça, não cauda. Isso não é evangelho. Jesus pediu tudo emprestado. Ele vai entrar em Jerusalém, não tem um jumento próprio. Tem que pedir emprestado, não tem. Ele vai fazer a última Páscoa, que se tornou a ceia do Senhor. Não tem um lugar para se reunir. Precisou pedir um cenáculo emprestado. Não precisou? Até um túmulo, quando foi ser sepultado, José de Arimateia tem que prestar um túmulo que ele também não tinha. E quando ele nasceu, não nasceu numa hospedaria, nasceu lá num estábulo e foi posto numa manjedoura onde o animal comia. Não foi? Ele era Jesus, não era? Não era vencedor? Era Jesus. E não teve vergonha de montar no animal de carga e entrar em Jerusalém. Nenhum nobre montava em animal de carga. Eles andavam de camelos, aquelas gôndolas com os seus escravos, né? Nunca eles montariam num jumentinho. Mas Jesus entrou num jumentinho. Aí ele fala assim: aí vem o teu rei humilde, montado em animal de carga. Não teve vergonha nenhuma, mas ele era Jesus. Então você reina em vida, desafia as coisas que te causam medo,
né? Desafia, às vezes acontecem coisas na família, coisas que vêm te uma batalha, desafia, fala, eu vou suportar, eu vou vencer, não vou chorar não vou ficar aqui não me lamentando, eu vou reinar em vida sobre essa situação. E quando as coisas acontecem, o silêncio, não fica contando para ninguém não fica contando essas lutas para ninguém, agora sou eu e Deus e eu vou vencer. Não fique não espalhando, aí todo mundo fala da sua vida, enfraquece a tua fé. Tem coisas que é você e Deus e acabou, mas ninguém. Mas você vai reinar em vida, vai reinar. Nossa, eu não sabia o que era isso, mas quando eu descobri isso, reinar em vida, né? Não tem nada que te segura. Agora você não é bom em si mesmo, é Cristo que te sustenta, nunca esqueça isso. Tá bom, queridos? E vamos terminar aqui? Vamos? Então, vamos voltar lá. Tem muitos textos aqui, mas depois só mais um. Judas, versículo 1, vamos lá. Judas, versículo 1. Judas é o penúltimo livro da Bíblia. Versículo 1, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo ou conservados em Jesus Cristo. Então, nós somos chamados, nós somos amados em Deus Pai e guardados em Cristo. Nós estamos guardados em Cristo, guardados pelo poder de Deus. Deus nos guardou lá, e quem vai nos tirar de lá? Nós estamos guardados em Cristo, conservados em Cristo. Então Deus é por nós, entende? Ele nos salvou, nos mantém em Cristo, nos transportou, e nós estamos seguros em Cristo. Agora, como eu entro em Cristo? Eu não entro em Cristo fazendo a campanha de Jericó, não entro. Eu não entro em Cristo mandando cair fogo do céu, que nem Elias, nem com a farinha da panela. Eu não vou entrar em Cristo, eu não vou entrar em Cristo lutando contra Golias. Aquilo está tudo na Bíblia, mas isso aí não me põe em Cristo. Mas agora eu entro em Cristo quando eu creio na obra da cruz. Aí eu entro em Cristo. Entende isso? Quando eu entendo o Evangelho, eu entro em Cristo. Me torno uma nova criatura, tenho a redenção, vou reinar em vida, não há mais condenação, estou guardado em Cristo e conservado pelo poder de Deus. Então isso é o Evangelho, a gente precisa gritar isso no ouvido das pessoas. Gritar, já não dá mais para ficar, tem que gritar. Porque a igreja precisa entender o que é estar em Cristo, amém, queridos? Então Deus abençoe você.